O que faz alguém acordar cedo? Ou até mesmo nem dormir? O que faz alguém ser um exemplo da porta para dentro? E uma referência da porta para fora? Essas perguntas parecem complexas, mas a resposta é bem simples. É o nosso desejo de ser mais. Mais presente, mais relevante, mais confiante para transformar o mundo à nossa volta. A Exame e a São Paulo também decidiram ser mais, e por isso se uniram. A Exame é uma histórica publicação. É a maior plataforma de negócios do país, com mais de 20 milhões de usuários por mês e uma comunidade com mais de 16 milhões de seguidores. A São Paulo, com seus mais de 400 cursos e professores, é uma instituição altamente respeitada, eleita 5 vezes uma das melhores escolas de negócios do mundo. Ao lado da Exame, a São Paulo terá mais alcance, levando sua reconhecida qualidade de ensino para milhões de brasileiros. Ao lado da São Paulo, a Exame vai formar profissionais ainda mais notáveis com um novo hub de educação e negócios, incluindo múltiplos formatos de cursos online, presenciais ou híbridos. As duas marcas têm uma vocação em comum: a excelência em informar e formar líderes. E chega para ser mais que uma instituição de ensino. Chega para realizar sonhos, para ser líder na formação de profissionais, de estagiário ao C-Level, para ser a mais relevante comunidade de executivos e uma das melhores universidades do país. Quem jamais desiste de ser mais, já sabe quem procurar. Exame mais São Paulo, para ser mais relevante, para ser mais presente, para ser mais. Olá pessoal, muito boa tarde. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Matias, eu sou coordenador comercial aqui na Faculdade Exame São Paulo e essa é a edição número 46 do programa Carreira em Foco. Na aula de hoje, nós vamos falar para vocês sobre crédito trabalhador e como ele vai funcionar. E para você profissional que está aqui pela primeira vez, o programa Carreira em Foco é um programa diário da Faculdade Exame São Paulo com duração média de 30 minutos. Geralmente nós estamos aqui de segunda a sexta-feira e durante essas aulas nós vamos trazer para você profissional temas relevantes sobre inteligência artificial, finanças, ESG, liderança e marketing, para que você profissional volte do seu almoço muito melhor do que você saiu no seu café da manhã. Na aula de hoje, nós vamos trazer para vocês o professor Gilvan Bueno. Ele é comentarista econômico na CNN e especialista em finanças e vai trazer essa aula para vocês hoje. Então, Gilvan, muito prazer, seja muito bem-vindo, a aula é toda do Sul, o público é seu, fica à vontade. Eu que agradeço, muito obrigado. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde, alegria estar aqui com vocês, um momento muito importante da economia. Se você está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu momento de lazer, a minha ambição hoje aqui é te mostrar como funciona a parte de estruturação de crédito, seus desafios, falar um pouquinho de matemática financeira e trazer insights valiosos para que você consiga tomar as decisões que envolvem essa concessão do crédito da CLT. Para isso, eu trouxe uma apresentação com algumas reflexões que vão te ajudar a pensar e tomar decisões. Vamos lá? Bem, a primeira grande ideia aqui é te fazer uma provocação. Você pode escrever agora e me responder. Esse Pix vai ficar com esse rapaz bonito que falou com vocês, que é o seguinte: vocês querem 1 milhão ou 1 centavo? O que vocês escolhem? O Pix é com ele, viu, pessoal? Vocês podem escrever aqui agora o que vocês acham, 1 milhão ou 1 centavo. Escreve aqui que ele vai fazer o Pix para vocês. Gente, brincadeiras à parte, mas eu queria muito que você escrevesse o quê? Você quer 1 centavo agora ou 1 milhão? O que você escolhe? Escreve aqui para mim, é muito importante que você escreva, porque isso tem uma reflexão muito importante. Um tio, querendo fazer uma brincadeira com seus sobrinhos, pegou o Joãozinho, chegou o Pedro e falou assim: o que você quer? O Joãozinho, esperto, falou o seguinte: olha, eu quero 1 milhão, eu quero 1 milhão. E o Pedro falou assim: não sei não, hein? Eu vou querer 1 centavo, porque tem uma questão importante, que é o fator multiplicador que acontece nesse exemplo, tá bom? Nessa situação. Então vamos lá, o que vocês escolheram aí? Vai me contando aí, 1 centavo ou 1 milhão? Quem escolheu 1 milhão, durante 30 dias ele vai ser 1 milhão. Mas quem escolheu 1 centavo, que esse poder multiplicador diário sobre ele mesmo tem um efeito muito importante, que é esse aqui. 1 centavo sendo multiplicado por ele mesmo, durante 30 dias se torna 5 milhões de reais. Pode fazer a conta, isso é um compound, que é uma ideia de multiplicação sobre ele mesmo, que se você pegar 1 centavo e multiplicar sobre ele mesmo durante 30 dias, ele vai chegar a 5 milhões de reais. Isso é uma ideia que povoou muito a minha mente, porque quando eu li um livro, eu queria muito recomendar para vocês, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele me trouxe uma reflexão muito importante. Em uma determinada página ele dizia o seguinte: o dinheiro tem que trabalhar para você. Então era a ideia de você, e olha esse cálculo, pegue 1.512, divida por 22 dias úteis, você vai chegar a incríveis
21 dias úteis, você vai chegar a incríveis R$ 72 por dia. Então, um brasileiro que tem um salário mínimo, ele ganha R$ 72. Pega R$ 72, divide por 8 horas trabalhadas, você vai ganhar R$ 9 por hora, hoje com salário de 1.512. Então, esse é o seu ganho anual, diário, R$ 9 ao dia. E quando eu li aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, que ele falava do dinheiro trabalhar para mim, eu entendia que nós trabalhávamos pelo nosso tempo, sendo remunerado por isso. E que em algum momento a gente precisa fazer isso trabalhar a nosso favor. Então essa contextualização que eu estou te falando é que ao longo do tempo os juros trabalham a seu favor se você é um investidor. Mas quando você não tem essa capacidade, você sim vai acessar esse poder multiplicador contra você. Então muitas vezes a gente fala assim, não, é só 1 centavo, é só 10 centavos, não tem tanto problema, não faz tanto sentido, mas se você põe o poder multiplicador dos juros compostos, isso trabalhando contra você é muito ruim. Imaginem que esse exemplo do Joãozinho e do Pedro foi sobre o poder de aumentar o seu patrimônio, mas que se você não souber gerir a sua dívida, entender o preço que ela custa para você, isso terá um impacto muito significativo. Então, nesse primeiro momento, eu fiz essa brincadeira com você, para você escolher entre 1 centavo e 1 milhão, para te mostrar o poder dos juros compostos. Tudo bem? Então, passando essa parte de você entender o preço do dinheiro no tempo, a gente tem que conversar com você, que é o seguinte, o que faz o dinheiro crescer, se multiplicar? É muito recorrente que as pessoas escutam, que é os juros, mas a gente tem que ter alguma discussão sobre isso. Então, quando a gente olha o crédito CLT, eu sempre gosto de lembrar que nós temos 4 grandes perfis que a gente tem que investigar com maior profundidade. O primeiro é o gastador. O gastador, ele é uma pessoa que gasta mais do que arrecada. E então, quando ele gasta mais do que arrecada, ele tem 2 linhas muito tradicionais. Ele vai olhar o cheque especial e o cartão de crédito. Essas 2 linhas, elas têm um preço muito alto para você que a gente vai falar. Mas o gastador, ele gasta mais do que arrecada, ele não tem uma organização financeira, ele não consegue entender se ele está gastando mais do que arrecada, ele não sabe seus gastos fixos, ele não consegue mapear seus gastos variáveis, ele tem uma linha de crédito e ele acessa sem pensar como ele vai pagar no dia do vencimento, e muitos brasileiros estão nessa situação. Você tem depois a linha do poupador, é aquele que entende o que ele está fazendo, que ele consegue entender quanto ele gasta, quanto ele ganha e tem uma sobra, só que ele não sabe muito o que ele vai fazer. E tem uma terceira linha, que é a linha do acumulador. Ele não é um gastador, ele é um poupador, ele acumula, mas ele não sabe utilizar os produtos de investimento para multiplicar o seu patrimônio. Esse é o acumulador. E agora vem o investidor. É aquele profissional que está todo dia aqui, 11h45, entendendo as dinâmicas, consumindo o conteúdo da Exame, entendendo como é que funcionam os produtos de investimentos, e ele acessa esses produtos e consegue fazer isso que está na sua tela, fazer o dinheiro trabalhar para você, que é o que está no livro Pai Rico, Pai Pobre. Nessa situação, o que você precisa lembrar é que os juros trabalhando a seu favor, ele tem um efeito multiplicador, que é o seguinte: hoje, a taxa de juros, se você tem aí, gosta das ideias de investimento, quer entender um pouquinho mais, tem uma plataforma de títulos públicos do governo federal, que é o Tesouro Direto, que tem mais de 50 milhões de brasileiros já entendendo esse poder. E essa taxa que eu estou mostrando aí para vocês na tela, de 15%, ela está factível, tá? O Tesouro Direto agora tem algum momento do tempo que ela chegou a 15%. Então, se você pegar 15% ao ano e botar numa linha de 5 anos, dobra. Então, se você tem uma taxa de 15%, em 5 anos ela vai dobrar de valor. Só que tem um ponto interessante, eu já queria começar a adoçar o pensamento de vocês, que é o seguinte: isso é 15% ao ano, ele dobra em 5 anos. Agora faz o seguinte, pega esses 15% ao mês e coloca mensalmente. E o que é isso? É uma taxa de quando você está no perfil gastador e que você não entende as suas finanças, você vai pagar por você não conhecer essa ideia de arrecadação e despesa que você tem. Porque se você gastar mais que arrecada e acessar uma linha de crédito de 15% mensal, a sua dívida vai dobrar muito. E é aqui que chega o meu ponto de atenção. Quando me convidaram para estar aqui, eu falei, olha, deixa eu entender um pouquinho e explicar para as pessoas que você tem ali o acesso a essa linha de crédito, mas você entende o impacto disso na sua vida? Talvez acessando mais crédito, que é o que você estava buscando aqui, uma resposta para essa tomada de decisão, mas será que o problema está em você arrecadar mais crédito? Será que esse crédito vai te resolver? Então, antes de te responder, eu preciso te mostrar como funciona o poder dos juros compostos, como funciona essa estrutura, quais são as armadilhas, porque talvez o problema não seja mais crédito, talvez o problema seja a forma que você lidar com o dinheiro que você organiza isso. Porque você vai acessar uma linha de crédito melhor,
mas será que ela vai resolver o problema? E será que daqui a um ano você vai voltar para esse mesmo lugar que você está? Essa provocação é muito importante, tá bom? Vamos lá. A terceira parte é você entender um pouquinho do rendimento do fundo de garantia e a gente vai começar a desenhar uma tomada de decisão. Mas eu já tentei te conscientizar que talvez não seja o problema de mais crédito, mas sim de uma melhor organização. Bem, o FGTS, Fundo Garantidor por Tempo de Serviço, que foi construído para ajudar o trabalhador, uma proteção para o trabalhador, ele tem uma rentabilidade, ou seja, se você ficar um ano com ele parado ali, ele vai ter uma rentabilidade de 3% ao ano, mas é uma taxa referencial. Eu vou ajustar aqui e vou botar 4% ao ano. Então, todos os meses, o seu empregador deposita 8% do que você ganha. Esses 8% que você ganha é rentabilizado a 4% ao ano. E você, quando tem ali uma infelicidade, acessa isso, ou quando troca de trabalho, acessa esse valor, mas que anualmente ele rende 4%. Então, já construindo um raciocínio com você, se você tem um dinheiro que está sendo acumulado e que você ganha 4% ao ano, e você tem uma dívida no cheque especial que é 15% ao mês, eu já começo a te responder que esse fundo de garantia, se você tem acesso a ele e você vai ter essa responsabilidade, vai ser totalmente atraente você utilizar esse valor que cresce 4% ao ano frente a uma dívida que cresce 15% ao mês. Então esse raciocínio de rentabilidade, de comparação entre as taxas da sua dívida e as taxas da sua rentabilidade são totalmente atrativas, porque o seu dinheiro cresce a uma taxa de 4% ao ano e a sua dívida cresce a uma taxa de 15%, 12%, 10% ao mês. Então, nessa questão de entender a rentabilidade, a utilização do fundo de garantia sim faz sentido. Mas não se esqueça, talvez o problema não esteja no crédito. Um terceiro momento é esse valor de 8% que é depositado, que você pode utilizar e que lá na frente você tem acesso. Então, todo mês, todo empregador tem que ter isso. Um ponto muito importante. Uma questão importante que eu queria ajudar você a pensar, então eu estou vendo desde o momento da concepção disso, e agora eu vou te mostrar o que as empresas, as instituições financeiras irão abordar para te liberar o crédito, para entender a sua capacidade de pagamento. Toda instituição financeira ela tem uma coisa chamada os 5 Cs do crédito. Isso é muito importante, porque eu vou te mostrar agora como você será avaliado e como você pode se preparar também para um outro momento. Se você não quer usar esse crédito para pagar uma dívida, se você quer usar esse crédito para uma outra questão, e aí lembre sempre da comparação, você tem que ver se essa outra questão que você vai utilizar tem uma taxa atrativa e que faz sentido. Então, toda instituição financeira, toda instituição que libera crédito, ela vai olhar para isso aqui, os 5 Cs do crédito. E você pode se preparar para isso. A primeira coisa que ele quer saber é o seu caráter. Ele investiga como você cumpre os seus compromissos financeiros. Então, se você sempre atrasa o seu compromisso financeiro, a sua nota não é muito positiva. Se a sua nota não é muito positiva, você não vai ter uma taxa atraente. E essa já é uma discussão, porque, em linhas gerais, quando essa medida começou, ela imaginaria que era uma taxa de 3%. Máxima, mas já tem instituições financeiras cobrando entre 6% a 12%. Então, cuidado, verifique essa taxa que você está sendo oferecida a você, porque se o seu caráter, a sua capacidade de pagamento estiver em atraso, isso prejudica o seu score. Isso mesmo, um banco tem um score, ele vai desenhando através dos 5 Cs do crédito. Então, o primeiro é o caráter. Contas atrasadas, cheque sem fundo na praça, dívidas que você deixou de pagar, renegociações que você acreditou ou em algum momento que depois de 5 anos isso iria perecer e que ninguém ia lembrar, mas isso fica no seu score. Então, o caráter é uma competência super importante, tá? Depois tem a capacidade. A capacidade, já vou antecipar um momento que eu ia falar para você, que é o seguinte: qual é o modelo de liberação de crédito que uma instituição financeira oferece para você? Muito bem, 30% do que você recebe. Historicamente, os modelos colocam que 30% da sua capacidade é o que você vai comprometer. Então ele olha o seguinte, ele vai fazer uma consulta no seu CPF e ele verifica que você já superou essa capacidade de 30%. Se você superou essa capacidade de 30%, você tem um desafio adicional, que é o seguinte: a taxa não vai ser tão atrativa. Então, cuidado, porque a capacidade é uma das variáveis do 5C do crédito. Depois é o capital. Isso aqui é a declaração do seu imposto de renda. É ele entender quanto é o seu ganho anual.
Então, sempre as pessoas falam comigo, elas falam, mas Gilvan, você sempre faz a conta anual? Porque o que me interessa é entender a sua capacidade de ganho anual. Então, se você ganha 5, você tendo uma capacidade anual de 60 mil. Se você tem uma capacidade de 60 mil, 30% disso vai ser 18 mil reais. Então, a sua capacidade de crédito é 18 mil reais. Se 18 mil reais é a sua capacidade de crédito e você já tem 12 comprometido, a sua linha vai ser só de 6 mil reais. Ou menos até, porque ele não quer correr tanto risco de você, desse financiamento não ser pago. Tá? Depois são as condições. E esse é um momento muito oportuno. Essas condições macroeconômicas que esses rapazes simpáticos falam na CNN, conversam, olha a capacidade, a inflação subiu, o preço da cesta básica está tendo impacto, o dólar subiu, bolsa de valores, a confiança dos investidores. Isso também é uma concepção de crédito. Por quê? Se o cenário é um cenário de recessão, sem crescimento, juros altos, nós entendemos, os modelos entendem que a capacidade de pagamento vai ser mais reduzida, então ele fica um pouco mais criterioso. Isso deve ser um daqueles desafios que muitos brasileiros percebem ao se deparar com a tentativa de acessar o crédito e não conseguir. Porque quando um modelo, o cenário econômico está muito pessimista, o crescimento não acontece, os empresariados não estão contratando, sim, você tem uma capacidade, uma condição econômica diferente. E, por último, não menos importante, e é por isso que está acontecendo, é o colateral. É o que você oferece como garantia, caso por alguma questão você não venha a cumprir este compromisso. Nessa condição, você vai ter que oferecer uma garantia. E se caso esse pagamento não ocorra, essa garantia, esse colateral vai ser oferecido para pagamento. Então essa é uma informação muito importante. E qual é o colateral que essa medida vem a apresentar? Os 10% fundo garantia ou os 100% para quem tem em outro cenário. Então, isso é o colateral, é a garantia. Por isso que algumas instituições falam assim, o que você tem de garantia? Você tem um carro? Você tem uma casa? Você tem uma máquina? Se você oferece uma garantia, ou seja, um colateral, essa taxa é mais atrativa para você, tá bom? Então, nesse momento, eu consegui te estruturar para você se preparar para os 5 Cs do crédito. E que você tenha um conhecimento atemporal, que quando nós encerrarmos essa apresentação, você entenda como é a concepção e como as instituições financeiras se preparam para isso. E você também pode se preparar se você tiver uma ambição de uma aquisição de um crédito de uma outra maneira. Bem, vamos aqui olhar o cheque especial e o cartão de crédito. Segundo estudos do Serasa, são os dois grandes vilões, vilões do problema de endividamento no Brasil. Hoje, e é aqui que eu fiz a minha crítica, né? Mais de 77% da população, pessoal, a minha apresentação saiu, o pessoal já vai ajudar aqui. Mais de 77% dos brasileiros, eles estão endividados. 77% da população econômica está endividada. Então, nesse cenário de alto endividamento da população, você tem aqui um desafio, que é o quê? Muitos estão endividados. E aí, esse endividamento é muito pelaquela questão do gastador, que eu falei para vocês lá atrás, de você acessar um crédito um pouco mais caro, de você não fazer essas condições. Então, esse é um dos desafios, tá? Então, nesse cenário, o cheque especial e o cartão de crédito são os dois grandes vilões. E aqui está um pouquinho essa concepção, né? Se você olhar aqui, olhando até 2019, de R$25 mil em taxas mensais, como eu falei anteriormente, se a taxa é muito alta, o seu custo é muito alto. Então, quando você olha para essa modalidade de crédito que está sendo oferecida, você precisa pensar e botar no lápis quanto eu tenho de taxa e quanto eu vou ter, tá? E se preparar com os 5 Cs do crédito. O cheque especial, ele é um crédito caro, por isso que essa medida visa você equacionar, trazer para uma dívida mais barata. E o cartão de crédito, ele teve aqui uma questão muito importante, uma mudança do Banco Central que inibe essa questão do endividamento, de você ficar, por exemplo, 2, 3 parcelas, meses sem pagar e você ver essa bola de neve crescendo. Isso foi uma medida muito importante, que ajuda muito a você não entrar nesse super endividamento que vem acontecendo atualmente, que muitos brasileiros têm muita dificuldade, lembrando que esse problema financeiro ele acaba chegando no seu lar. Então hoje a modalidade de cartão de crédito, depois de 2 contas não pagas, ela vem para uma taxa menor, uma taxa que fica ali entre 8%, mas que agora também com o Open Banking, o Open Finance, você pode fazer essa transferência de dívida entre instituições. Tá? Aqui um outro ponto se você tem uma garantia, e aqui no caso é o FGTS, a taxa fica mais barata. Eu já te contei o porquê, por causa do colateral. Tá? Vai comentando aqui embaixo. Agora a gente vai chegar a um ponto muito importante, momento decisivo. Você assistiu a aula,
você gostou do encontro, você entendeu sobre os 5 Cs do crédito, o poder dos juros compostos ao longo do tempo e você tomou a decisão. Você vai sentar na mesa e vai começar a acessar esse crédito, que em algum momento você deve ter uma taxa mais cara. Nesse momento você tem que anotar três palavrinhas, CET, o custo efetivo total, o custo da transação. Porque muitas vezes essa taxa é oferecida com 2%, mas aqui você tem tarifas, você tem o tributo de IOF, você tem a inserção de seguros e despesas da operação. Então, quando você insere essas questões, aquela taxa de 3 vira 5, 4,5, 5,5. Então, quando você for assinar o contrato, você vai olhar lá e vai ver o custo efetivo total, porque isso vai ser determinante para você entender se o crédito é caro ou não. Porque às vezes você começa pensando com um crédito barato, mas que a inserção desses componentes, isso acaba ficando mais caro. Tá? Então, questão importante, olhe o CET, que é o custo efetivo total. Muitas vezes você não conhece isso. Aí você fala, não, é só um imposto. Não, imposto mais o quê? O imposto é devido, tá? Ele tem que estar presente, mas as outras questões não podem estar presentes. E também quero te ensinar uma coisa muito legal, uma dica super importante, agradecer o pessoal da Exame, que é Gilvan, entrega uma dica para eles, para que eles possam tomar a decisão de maneira individual, que é um dos meus objetivos. Aqui a gente está te passando só o conteúdo, a decisão ela é sua. Então, calculadora do cidadão, uma ferramenta imprescindível que é feita pelo próprio Banco Central. Essa calculadora do cidadão, ela vai te dar retornos, depósitos, prestação, correção de valores, tudo o que você precisa, totalmente gratuita. Calculadora do cidadão, você vai utilizar ela para tomar sua decisão. Acabou aqui, pega a calculadora do cidadão, tá, bota assim, calculadora do cidadão, Bacen, do Banco Central. Então essa calculadora do Bacen vai te ajudar a tomar a decisão da melhor maneira possível. Então, essa dica é fundamental para você. Ó, aqui a gente tem uma coisa importante, tá? Trabalho no mercado financeiro há mais de 15 anos, fui sócio de corretora, fui eleito pela revista Forbes, um dos 9 jovens que faz educação financeira no Brasil, estava agora na China fazendo uma palestra com os principais financistas do mundo, viajo na terça-feira para ser jurado internacional na Forbes África Lusófona. E uma das coisas que eu preciso te falar é que a experiência desse mercado financeiro, trabalhei no maior banco de investimento da América Latina, no maior banco privado, no maior corretor independente, e é uma questão chamada venda casada. Muito cuidado com isso, porque em alguns momentos pode surgir essa ligação. Olha, o seu crédito está muito difícil de aprovar, mas se você comprar um seguro, eu consigo te ajudar. Então, cuidado para você não fazer essa linha de crédito que você precisa com uma venda casada de um seguro, de um consórcio, de um plano de capitalização. É importante falar sobre isso porque às vezes podem vender dificuldades para te apresentar uma solução e que isso acaba penalizando no seu orçamento. Então, muito cuidado com venda casada. Venda casada é crime, você pode ir lá no site, outra dica, no site do Banco Central você pode fazer a denúncia contra instituições financeiras que querem te fazer venda casada. Isso é uma denúncia do Bacen, você não precisa comprar, acessar o seu crédito tendo um produto paralelo a isso, que é a famosa venda casada. Uma super atenção isso aqui, tá? Aqui, pessoal, vamos falar o seguinte, empréstimo consignado com FGTS como garantia, vale a pena contratar? Bem, chegamos nesse momento tão importante, mas antes disso eu te falei sobre o preço do dinheiro a longo tempo, qual é do seu perfil, te mostrei os impactos do CET, te mostrei como é que você toma essa decisão utilizando os 5 Cs do crédito, para a gente chegar nesse momento e te responder para você tomar essa decisão. Vamos lá, a nova modalidade, ela traz aqui concepções importantes, mas que você tem que olhar se ela cabe no seu orçamento. Então pega o que você ganha mensalmente, projeta 30% disso, e desses 30% você entende que você tem capacidade de pagar. Se você, é uma questão bem específica, se você tem um juros muito caro, uma dívida muito cara, e você precisa estancar essa dívida, essa modalidade faz sentido por isso. Eu, Gilvan, tenho uma questão importante que eu sempre falo aqui. Eu acredito que o modelo de crescimento econômico do Brasil é muito voltado ao endividamento das famílias. A minha crítica aqui, tenho total liberdade para fazer isso, porque quanto mais você endivida uma pessoa, pior para ela. Então, toda modalidade que eu vou conceder crédito, eu tenho aqui minhas restrições, mas cada um tem seu cada um. Cada um sabe onde o calo aperta. Então, da ponto de vista de educação financeira, não pode ser a melhor decisão, mas do ponto de vista do seu momento de vida, da sua dificuldade, da sua urgência, eu não estou aí. Então, eu sempre sou muito assim, o seu momento de vida define isso. Mas você precisa saber que a regra, como diria nosso querido Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Tem que ser 30% do seu faturamento. Então, se passar disso, você está assumindo um risco, mas que o seu momento define isso. Tá? A escolha é subjetiva.
Então, muito bem. Então, o dividendo das famílias, ele vem crescendo, está na ordem de mais de 50%. O comprometimento da renda em alguns momentos passa mais de 30%. A inadimplência está muito alta, mas você tem que entender se isso cabe 30% no seu orçamento. Uma questão importante é que as garantias são de 10% do FGTS e 100% dessa multa rescisória, caso você aconteça. E aí você tem que fazer uma comparação entre taxas, tá? E fugir de vendas casadas. Uma outra questão é que esse parcelamento ele vai ser o seguinte, ele é limitado a 35% do seu salário. Então, lembre-se, todo mês, quando você receber, 35% vai estar comprometido. Você só vai ter 65%. Então, se você não tem os seus gastos fixos bem organizados e os seus variáveis também, você pode só estar prorrogando. Mas, mais uma vez, o que eu volto a dizer, se você tem um juros, um empréstimo, uma dívida com uma taxa muito cara, sim, faz sentido adquirir, desde que seja uma taxa mais barata e verificar os custos efetivos totais. E aqui, essa redução é aí um ponto seguinte. Ivan, como é que tem a diferença dessa taxa que está sendo oferecida para essa taxa de mercado? Olha, em média está saindo 40%. A diferença, se você fosse tomar um crédito sem essas garantias do FGTS, está saindo em média 40% mais barato. E isso que traz a atratividade do produto. Mais uma vez, volto a enfatizar, se você estiver num momento de crédito muito difícil. Uma questão importantíssima que eu queria te convidar a pensar. Né? Com o Open Bank, com o Open Finance, com o Open Insurance, parabenizar o Banco Central por um trabalho excelente em criar plataformas que você consiga fazer essa comparação, você pode ver se você tem uma dívida cara, que é o que eu venho falando aqui, e migrar para uma dívida mais barata. Na minha concepção, esse é um dos pontos mais valiosos dessa medida. Por quê? Muitos brasileiros que superaram a pandemia, venceram a pandemia, em nome da Exame, todos que estamos aqui, parabenizamos você, conseguiu vencer a pandemia, você chegou no novo momento econômico, mas para vencer a pandemia, você ficou muito endividado, adquiriu um crédito caro, esse momento é oportuno para trocar por uma dívida mais barata. Essa, na minha concepção, é o maior atrativo dessa medida. Dos pontos de vista de crédito, eu já te disse, trocar um crédito sem saber como você está nos seus gastos fixos e variáveis é muito arriscado. Vamos lá, o que você vai pesquisar? Então a gente preparou você para entender a concepção do preço do dinheiro ao longo do tempo, explicamos 5 6 do crédito, mostramos a questão de venda casados do 7, explicamos as comparações entre as taxas, mas você tem que ter 5 questões para você tomar essa decisão. Então vamos lá, a primeira questão é pesquisar. Aquela famosa questão de quem teve a mãe que ia no mercado, olhando no mercado, olha, isso aqui está caro, isso aqui está barato. Converse, uma questão importante, está no livro do Gustavo Cerbasi, que eu gosto muito. Casais inteligentes enriquecem juntos. Converse com a sua esposa, converse com o seu esposo, converse com o seu companheiro, com a sua companheira, tome essa decisão em conjunto, apresente as contas, porque isso vai apertar a família. Não adianta você fazer isso escondido, porque isso vai chegar, isso vai doer, isso pode trazer problemas no seu relacionamento. Então, primeiro pesquisa, compara as taxas. Depois, olha o 7. Sempre que você pegar a taxa, não pega essa taxa oferecida, pega a taxa do 7, que é o custo efetivo total. Então, não fica nessa armadilha. Terceiro, simular. Te apresentei a calculadora cidadã, vai te ajudar bastante. E quarto, analisar o seu momento econômico, se essa parcela vai caber ou se você vai fazer um período e não vai conseguir seguir adiante, tá bom? Dessa maneira, eu sinto que você está totalmente preparado para entender a decisão. Se ficou com dúvida, algumas questões, fala com esse pessoal da Exame que eles irão responder para você. E eu vou deixar aqui os meus contatos à sua disposição, agradecer por essa coisa muito valiosa que é seu tempo, que ele não é estocável, ele não é reciclável, você não vai conseguir aproveitar. E esses 30 minutos que você ofereceu para o Exame, na minha representação, foram muito importantes. Sentiu alguma dúvida, meus contatos estão à sua disposição e que você tenha uma vida próspera, uma mentalidade próspera e que se esse momento difícil que você está passando, que essas ideias possam te ajudar. Agradecer a Exame pelo convite e me colocar aqui à disposição para algum esclarecimento adicional. Muito obrigado. Obrigado, Gilvan. Eu tenho certeza que a aula foi incrível, as pessoas adoraram. Pessoal, eu vou deixar aqui na tela para vocês, como o Gilvan falou, o QR Code com o LinkedIn deles para vocês acompanharem, até acompanhá-lo nas redes sociais, entender um pouco mais sobre finanças, sobre essa dinâmica de crédito trabalhador e como ele funciona. E até pegando um gancho, né, de como você pode entender sobre finanças, como você pode aplicar isso no seu dia a dia, até mesmo na sua empresa, na sua equipe. Primeiro eu queria entender se essa aula fez sentido, então coloca aqui nos comentários se essa aula fez sentido para você, qual foi o maior insight que você teve dessa aula, ou como que você saiu daqui melhor. E trazendo uma oportunidade rápida para vocês, do lado esquerdo da sua tela, nesse QR Code, eu vou falar para vocês o Pré-MBA em Finanças Corporativas, que é um curso rápido de 4 aulas, que são no formato, né, de aulas gravadas, e vai ensinar para vocês os conceitos básicos, né, de finanças, até para você profissional
ter certeza se você pode tomar essa decisão de seguir com o MBA em Finanças Corporativas. E se você está nos acompanhando aqui, já está em um cargo de C-Level, de diretoria, até mesmo se você é CEO de uma empresa, eu vou deixar para vocês aqui o curso de Finanças Estratégicas para C-Levels e Conselheiros, que é o curso que a gente chama de FEC. Nesse curso você vai entender sobre toda a parte de fundamentação de finanças, como você vai tomar essa decisão na sua empresa e como você vai entender sobre finanças de uma forma geral e tomar uma decisão mais estratégica na sua empresa. Essa foi a aula de número 46 do programa Carreira em Foco. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam essa aula do Gilvan até agora e espero que a gente se encontre aqui amanhã nesse mesmo horário. Muito obrigado e um abraço a todos.